E o Zé Elias, hein, que visivelmente mostrou aí um incômodo com a fala do Memphis Depay. Eu acredito ali que ele até se segurou para não falar o que ele gostaria, mas essa é uma das coisas que vamos ver aqui nesse vídeo, aonde aí a gente traz também informação sobre os próximos desafios do Corinthians, que vai ser contra o Racing do Uruguai, nessa quinta-feira, depois logo no fim de semana contra os Mulambo lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. Fica comigo aí para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Corinthians e já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sino e deixa seu comentário também para dar aquela fortalecida. Então, vamos lá para o vídeo. Bem, neste sábado, o Corinthians recebeu o Sport e venceu de virada. Lili Nascimento chegando com as informações. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians venceu o Sport na Neoquímica Arena diante de mais de 44 mil torcedores com protagonismo de Memphis Depay. Important game, important victory, important for everyone in the team, the supporters, the president, Fabinho, everybody who was involved with Corinthians. We needed these 3 points to come back in a flow because we lost too much points in the last game. Hoje a gente, como falei, teve quase 8, 9 situações de gol e a gente não conseguiu fazer. E sofrimos nesse gol, que depois, claro, vira mais complicado, tudo é mais difícil. Mas a gente reagiu bem no segundo tempo, conseguimos esse gol rápido e que foi importante para a virada. Eu, como treinador do Sub-20, eu assisto todos os jogos do Corinthians, do profissional. Eu acho que isso faz parte de uma integração. Então, o que nós quisemos fazer hoje é apenas dar um pequeno detalhe de uma situação ou outra. O Sport segue como lanterna no Campeonato Brasileiro, somou apenas 1 ponto até aqui. Na próxima rodada, recebe o Fortaleza. Já o Corinthians somou 3 pontos importantes para se afastar da parte de baixo da tabela. O próximo compromisso é pela Sul-Americana, na quinta-feira contra o Racing do Uruguai, aqui na Neoquímica Arena. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians entra em campo no dia 27, lá no Maracanã, contra o Flamengo. Quem sabe, já com um novo treinador. Vamos ver o que o Memphis Depay falou ainda nessa entrevista pós-jogo em relação ao que ele disse no meio de semana. I spoke globally about what I think is the problem. And you guys ask me really open questions and then get surprised if I address the things. Doesn't make sense for me. I respectfully said that, you know, we need to work harder, and we need everybody. We is everyone in the club that is involved to make Corinthians better. It's the players, it's the coaches, it's us. The media sometimes portray things that aren't true, and they play a lot with the sensibility of the supporters. 35 million fans in Brazil, they read the media, and you guys juggle around with headlines and make it entertaining. I'm fine with that. I don't mind it, but a message to all the people that looking at media, you know, it's not always true what you read. When it comes from my mouth, then you hear it. But if it's in the media and I see things like, oh, the dressing room is angry with Memphis because he spoke out. Who put that in the media? I wonder. But that's just throwing bombs to make noise here in Corinthians. We're solving a lot of things here in the club. We're working hard to make the club great again and put it where they deserve to be. Bora, Zé, vamos começar com essa fala aí do Memphis? Vamos lá. Então, vamos. Não, primeiro ele falou, ninguém aqui é louco e acho que todo mundo sabe e todo mundo viu o que ele falou. Quando ele falou na última entrevista, antes dessa, que o clube precisava contratar jogadores mais experientes para ter o controle do jogo, ou seja, é uma crítica aos jogadores experientes que estavam ali, né, que são incapazes de fazer isso. Isso tudo eu vou explicar depois como funciona dentro do vestiário, para que as pessoas possam entender, e ele não é ingênuo, ele sabe disso. Quando ele fala que precisaria contratar jogadores mais velhos para ajudar os jogadores mais jovens a se desenvolver, ou seja, existem jogadores mais velhos lá. Existem jogadores mais velhos que podem controlar o jogo. Coincidência ou não, naquele jogo ali, o Martinez, no finalzinho do jogo, fez um pênalti desnecessário. Então, assim, e a maioria das pessoas que fizeram as críticas em relação às declarações do Memphis não foi nem em relação ao Ramon.
né, ao Ramon Dias, foi em relação aos jogadores. E aí a maioria dessas críticas foram ex-jogadores, porque como funciona isso? O vestiário de futebol ele é sagrado, né? Então você tem momentos ruins e o que acontece? Num momento como esse, o jogador, se ele precisar falar alguma coisa, se ele sentir vontade de falar alguma coisa, mesmo que seja perguntado, ele fala internamente. Então você tem reuniões, aí você tem os líderes do vestiário com os capitães, às vezes você tem um líder, 2 ou 3, e aí faz-se ali a reunião, e na reunião alguém deseja falar alguma coisa, e aí o Memphis falaria exatamente, olha, eu acho que nós não estamos controlando mais o jogo, jogadores mais experientes precisariam usar a sua experiência para isso, olha, nós temos que ajudar os jogadores mais jovens, e aí ele seria contra-argumentado com os jogadores que estão com ele no dia a dia, né? Tudo que foi falado foi em relação àquilo que acontece dentro do vestiário. E de fato isso acontece, de fato isso aconteceu, porque nós temos informações de pessoas de fontes seguras, inclusive de dentro do vestiário, que realmente aconteceu. Ou foi o Memphis que veio a público quando teve o problema lá no Paraguai, se não me engano, falaram que ia ter cadeirada, que teve cadeirada e tal, e realmente, de fato, teve uma confusão, mas ele não veio a público falar. Quem veio a público falar foi o Gustavo Henrique. Ele poderia se pronunciar nas redes sociais, ele poderia se pronunciar no pós-jogo e ele não fez. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho que o Memphis acredita que nós começamos ontem, que a imprensa brasileira começou ontem, e não é só no Brasil. No mundo inteiro está assim. Se você vai na Holanda, tem isso. Se você vai na Itália, tem isso há muito tempo. Né? Se você vai nos Estados Unidos, tem isso há muito tempo. Então, não queira ditar regra aqui, como a imprensa tem que trabalhar, que não gosta. Se você não gosta, não lê. Se você não gosta, não fica fazendo apelos às redes sociais, porque isso vai acontecer. Da mesma forma que ele sofre, nós também aqui sofremos. Você sofre críticas, todos nós sofremos críticas, mas assim, não queira falar que não falou. Falou. Assuma, olha, eu falei realmente nós. Quando eu falo nós, nós o sentido que ele falou ali foi outro. Então é uma situação que se passa, que é uma coisa de talvez cultural, de entendimento entre um holandês e o brasileiro. O holandês, a forma de se trabalhar, de pensar a imprensa com a imprensa brasileira, mas não tem nenhum ingênuo aqui não, né? Deixar bem claro, não tem nenhum ingênuo, nem do lado de cá, de lá, nem do lado de cá. Então assim, como diz, nem para ambas as partes. Então vamos seguir em frente porque a vida continua. Zé, fato que o Corinthians hoje dominou essa partida contra o Sport, né? Faz uns 25, 30 minutos ali de primeiro tempo, de um abafa enorme, aí acaba levando o gol do Sport, enfim. Mas um jogo hoje do Corinthians que conseguiu produzir muito, que conseguiu ficar no campo de ataque do seu adversário com qualidade e criando durante praticamente todo o jogo. Sim, o Corinthians entrou de uma outra forma, né? Jogando muitas vezes no 4-4-2 com o Carrilho e o Ranieri centralizado, o Bidon junto com o Romero abertos ali pelos lados e com o Yuri Alberto e com o Memphis ali centralizado. Coincidência ou não sei o que aconteceu, mas o Memphis saiu daqueles 30 metros que ele estava jogando antes. Aí você vê ele correndo para o lado direito, ele chegando no meio campo para pegar a bola, ele participando um pouquinho mais do jogo. Por quê? Porque ele sabe exatamente, ele entendeu o tipo de declaração que ele deu e ele precisaria dar um exemplo hoje. Né? Precisaria dar uma resposta hoje, porque se ele não desse uma resposta, fatalmente ele seria cobrado não só pelos jogadores, mas também da própria torcida. Porque ele já sabe que a torcida cobra. Inclusive, num episódio que teve lá na UCV, no primeiro jogo, em que ele falou boa noite, né, para a torcida, e a torcida deu uma encaradinha para ele, não falando nada, e ele abaixou a cabeça e foi para o ônibus. Então, ele sabe como funciona a torcida do Corinthians e era natural essa resposta. E eu acho que ele se coloca como líder pela questão técnica, mas também pela experiência, pelo currículo, e nada melhor do que ele ser o exemplo para isso. Mas o Corinthians criou muitas oportunidades e acabou pagando por isso no finalzinho, né? O Sérgio acabou fazendo o gol na equipe do Sport, mas tem as suas limitações. Acho que a equipe do Sport vai ser uma equipe que deve brigar ali no meio de tabela para baixo. O Corinthians conseguiu administrar esse tipo de situação no segundo tempo, conseguiu jogar um pouquinho mais, mas fez o gol, aí recua. Eu acho que isso é um vício que o Corinthians tem desde a época do Tite, Carille, Mano Menezes.
faz o gol, recua, espera para jogar no contra-ataque. A equipe do Sport, com algumas mexidas do Pepa, chegou ali a ter um controle maior do jogo, conseguiu criar algumas oportunidades, mas acho que foi um bom resultado para o Corinthians, da maneira que vinha jogando, acho que mudou um pouquinho, mas tem que se levar em consideração também, não desrespeitando aquilo que produziu, mas o adversário que enfrentou, né? Deu para ver aí, né, claramente o Zé Elias que ficou meio incomodado com a fala do Memphis, soltou aí algumas indiretas, falando que ninguém aqui é ingênuo, ninguém aqui é louco e tal, mas enfim, a gente entende também que a mídia, às vezes, ela exagera, né, infelizmente a mídia, ela acaba ali tentando se promover, e principalmente em cima do Corinthians, porque a mídia ela adora criar um problema do Corinthians, ela adora criar uma crise aonde não existe, ela adora buscar ali o pelo no ovo para poder crescer, né, em audiência, em ibope, porque o Corinthians ele gera isso, o Corinthians ele gera ibope, ele gera audiência, então a mídia faz isso mesmo, e foi isso que o Memphis quis dizer, que aí eles estavam criando um barulho, querendo criar um barulho no Corinthians onde não existia. Tudo bem, ele deu a declaração dele, ele falou o que ele falou lá, mas o que a mídia quis dizer é que foi o Memphis o responsável pela demissão do técnico Ramon Dias, e isso não é verdade. Eu digo que não é verdade, não porque eu tô saindo aqui em defesa do Memphis, mas senão porque o Ramon Dias ele já vinha com a corda no pescoço há muito tempo, desde a eliminação lá na Copa do Brasil e Sul-Americana do ano passado. Desde essas eliminações ele já vem com a corda no pescoço. Aí o Corinthians resolveu dar uma chance ali, começou o Paulistão com ele, fez uma boa campanha e aí teve a eliminação de novo na Libertadores. Aí a situação dele piorou, mas como a gente tinha ali uma final contra os porcos, também não dava para demitir ele, a gente prestes ali a disputar uma final. Então o Corinthians deu mais uma segurada, mas muitos jornalistas, comentaristas até falaram que mesmo sendo campeão, ele corria o risco de ser demitido, e agora os caras querem colocar a demissão dele na conta do Memphis. Não tem nada a ver. Então, para mim, não tem nada a ver. O Corinthians aí, acho que dos últimos 6 jogos tinha ganhado somente 1. Então, devido a isso, foi que custou aí o cargo do Ramon Dias como técnico do Corinthians, e não a declaração do Memphis. Mas é como eu sempre falo, a mídia ela busca ali criar alguma confusão para poder gerar polêmica, e isso gera engajamento, gera visualização, gera audiência, e é tudo que a mídia quer. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. O Corinthians tem um próximo desafio aí na quinta-feira contra o Racing do Uruguai. A gente vai estar lá de novo às 7 horas da noite aqui na Neoquímica Arena, e logo em seguida tem contra os Mulambo lá no Maracanã. Corinthians vai pegar aí o Flamengo, que tá com 11 pontos na classificação, na tabela, em primeiro lugar. Corinthians está com 7 pontos em 8º lugar. Bom, qualquer novidade do Corinthians, ainda não temos novidades sobre o novo técnico. O Corinthians está aí indo com calma, com cautela, consultando outros técnicos. Foi a informação que eu tive aqui agora nessa manhã de domingo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas qualquer novidade eu trago aqui para o canal. Se inscreve aí se você não é inscrito, ativa o sino, deixa o seu like também se você gostou desse vídeo, e deixa seu comentário também para fortalecer. Tamo junto, até o próximo vídeo, e vai Corinthians!